sou a Poliana, advogada responsável pela célula de filantropia e investimento social privado da área de Wealth Planning do Bradesco Private Bank. Eu gostaria de parabenizar o IDES pelo evento e direcionar uma pergunta aos palestrantes. Nós temos o grande desafio de construir uma economia de baixo carbono e, ao mesmo tempo, tentar encontrar soluções para os inúmeros problemas sociais que existem hoje. Nesse contexto tão desafiador, a necessidade de protagonismo da filantropia é incontestável. Então, como construir pontes entre o capital filantrópico e a inclusão produtiva com foco em sustentabilidade? Obrigada! Olá, bem-vindo a todas e a todos. Eu sou Renato Rebelo, sou diretor de projetos do IDES. Hoje eu tenho o prazer de poder mediar esse painel sobre inclusão produtiva. A ideia hoje é passar por conceitos, exemplos e aprendizados, e aqui na perspectiva do investimento social privado. Aproveito para complementar a pergunta da Poliana, né? A pandemia, acho que além de expor as grandes desigualdades do nosso país, nos fez também regredir em vários indicadores sociais. Um exemplo é a renda média per capita, que despencou para o patamar mais baixo da série histórica. Outro fato extremamente preocupante é que depois de muito tempo o Brasil voltou para o mapa da fome. E além disso, a gente também tem hoje, no primeiro trimestre, atingiu a maior taxa de desempregados e desocupados também na série histórica do IBGE. E aqui afetando sobretudo a população mais jovem, né? Acho que junto a isso, a gente está vivendo grandes transformações no mercado de trabalho, sobretudo por causa da tecnologia e da automação. Isso tem demandado novas habilidades, novas competências, que a gente não está preparado para suportar. E, além disso, tem extintos postos de trabalho e posições tradicionais do mercado de trabalho. É nesse contexto desafiador que a gente precisa repensar a agenda de crescimento no país, no pós-pandemia. Embora políticas tradicionais voltadas para o crescimento do PIB, para a distribuição de renda, são importantes, são grandes vetores da redução da pobreza, muitas vezes eles não são suficientes para a gente reduzir a desigualdade de forma sustentável e no longo prazo. Para isso é fundamental que o país pense em políticas focadas em população, nas populações vulneráveis, políticas inclusivas, que de fato consigam aumentar o nível de renda da população através do emprego, através do empreendedorismo e de oportunidades para todos. É diante desse cenário que a ideia de hoje é compartilhar as experiências e aprendizados, como, por exemplo, o IDES está tendo com o Sebrae São Paulo, no fortalecimento de organizações da sociedade civil que atuam com a causa da inclusão produtiva e que a gente está notando a importância dessas organizações na ponta. E para falar um pouco sobre esse tema, eu gostaria de apresentar os nossos 4 painelistas que vão compartilhar as suas experiências sobre diferentes perspectivas. Queria agradecer e também apresentar Andréa Rabetin, gerente de articulações intersetoriais e voluntariado da Vale, Gabriela Bighetti, diretora executiva da United Way Brasil, Viviane Naidjeborim, diretora superintendente da Fundação Marimax, e o Wilson Poit, diretor superintendente do Sebrae, São Paulo. Queria, na verdade, começar a passar a palavra para a Viviane, para que ela pudesse comentar, trazer os conceitos de inclusão produtiva, trazer a importância dessa pauta para o país e também complementar a pergunta da Poliana. Viviane, muito obrigado. Palavra com você. Bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é importante a gente começar essa conversa pontuando um pouco e conceituando o que é inclusão produtiva. Então, quando a gente fala de inclusão produtiva, o que nós estamos querendo dizer é sobre a inserção de pessoas em vulnerabilidade econômica no mundo do trabalho, seja por meio do empreendedorismo, e aí considerando o empreendedorismo tanto em áreas rurais quanto em áreas urbanas, seja por meio da empregabilidade. E aí nós estamos considerando toda a diferente gama de empregos que existem hoje no país. Como o Renato disse, esse é um tema urgente, cresceu na pandemia, mas ele já era um tema muito importante e um fator crítico mesmo antes do surgimento da pandemia. O Brasil já enfrenta uma crise econômica desde 2014, que vem fazendo decrescer esses números, e para além disso, é muito importante entender que existe um fenômeno de exclusão histórica de muitos grupos
no país. E esse fenômeno é que faz desaguar hoje numa crise de inclusão produtiva. O país, o Brasil, ele nunca teve uma agenda de prioridade para um desenvolvimento sustentável e nem teve alguma política mais clara de inclusão de populações marginalizadas no mercado de trabalho, como negros e mulheres. O que nós estamos, então, enfrentando hoje é um universo de 15 milhões de desempregados, 6 milhões de pessoas desalentadas, ou seja, pessoas que deixaram de procurar porque não tem mais a esperança de achar, 40% de uma força de trabalho nacional hoje envolvida na informalidade e completamente desprotegida, e todos esses números atingindo muito mais negros, mulheres e jovens. O que a gente vê crescer mês a mês também é o número de trabalhadores por conta própria e o número de empreendedores por necessidade, o que nos faz pensar que este é um grupo que tem que ser olhado com mais atenção. Por outro lado, nós estamos também vivendo um mundo que está em transformação. O Renato comentou do advento das novas tecnologias e são elas que vão mudar radicalmente os postos de trabalho daqui para frente. Mas, para além da tecnologia, nós temos uma crise ambiental que pode mudar a disposição de trabalhos no mundo que dependem de recursos naturais. Nós temos uma tendência de flexibilização das relações de trabalho, um fenômeno de urbanização que vai mudar a relação da cidade com o campo e também as relações de trabalho, o envelhecimento da população, mudanças no padrão de consumo. Então, esse é um tema bastante complexo. Essas transformações, se por um lado elas trazem desafios, elas trazem muitas oportunidades. Então, é importante olhar a inclusão produtiva mirando nos campos de oportunidades que novos mercados vão proporcionar. A economia verde, a economia digital, a economia circular, o mundo da tecnologia, o mercado de saúde, de cuidados, o mercado de alimentação saudável. Então, como é que tudo isso, todo esse contexto se relaciona com a filantropia? A filantropia tem muito a contribuir com o tema da inclusão produtiva. Eu acho que o primeiro passo seria entender melhor qual é esse campo de atuação, quais são os problemas e saber que não existe uma bala de prata que vai decidir e vai solucionar todas as questões no país. É preciso uma série de soluções adequadas às vocações econômicas de cada território. E é aí que a filantropia e a sua capacidade de experimentar e atuar localmente pode agir. É necessário uma coordenação de esforços, uma combinação de estratégias, atuação em impacto coletivo. E isso a filantropia pode proporcionar. É necessário também combinar diferentes agendas, de apoio na ponta àqueles atores que já estão trabalhando em empreendedorismo e empregabilidade, mas também de um olhar para o ecossistema, para produzir conhecimento que baseie essas atuações em evidências de impacto e que apoie aqueles que querem trabalhar nessa área. E, principalmente, a filantropia pode ajudar a conectar o olhar da oferta com quem forma pessoas com o olhar do mercado de trabalho e as necessidades que ele impõe. Então, acho que, para começar, eu queria trazer esse contexto do que é inclusão produtiva e de como a filantropia pode atuar nesse sentido. Obrigada. Viane, muito obrigado pelo panorama, pela apresentação dos conceitos, dos números. Eu queria aproveitar agora, passar a palavra para a Gabriela, para poder compartilhar um pouco da sua fala, mas também desse chamado para ação, né? A gente está num momento eminente de tratar essa pauta. Gabriela, eu queria que você compartilhasse um pouco a sua visão sobre esse chamado. Muito bem. Bom dia, gente. Obrigada, Renato. Quero começar agradecendo o convite do IDES para estar aqui, por estar nos falando de inclusão produtiva e dividindo esse painel com parceiros, com amigos. Bom, gente, a minha contribuição para a pergunta desse painel vai vir muito da prática. A United tem trabalhado com o tema de inclusão produtiva e a gente tem aprendido muito sobre como envolver investidores com o tema da inclusão produtiva, no nosso caso, de jovens.
E pensando nesse painel e nessa pergunta, 3 conceitos que a gente vem experimentando e aplicando me chamam a atenção. O primeiro, acho que a Vivi já falou bastante aqui, é da urgência. O segundo, o conceito da colaboração. E o terceiro, o conceito do pensamento sistêmico na inclusão produtiva. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles. A urgência, acho que vou falar menos, Vivi já trouxe vários dados e a gente tem visto semanalmente ou diariamente nos principais veículos, dados, pesquisas, informações. De fato, é um tema urgente, não é novo, mas ficou mais urgente e mais relevante no contexto da retomada que o país precisa fazer e portanto, essa é uma chave. O IDES tem trabalhado muito na cultura de doação, a gente sabe que a urgência é muito mobilizadora e essa é uma chave que, de fato, a gente tem muita relevância e tem muito poder de convocação. Quando a gente fala em jovens, essa urgência ainda é maior da nossa pirâmide etária, estamos nos últimos anos com uma pirâmide rejuvenescida, portanto, essa é uma chave, sim, para convocar mais gente para essa causa. A segunda, da colaboração, tem muita relação com o pensamento sistêmico, e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas vocês vão ver que elas estão muito conectadas na nossa forma de abordar. A colaboração está dada para a gente tanto no conceito do investimento coletivo, mas também de investir coletivamente em colaboração. E me explico. O investir coletivo tem sido a forma que a gente tem proposto para os investidores que estão com a gente, que estão com a United Way, e eles têm nos contado sobre alguns benefícios que eles vêm de investir coletivamente em temas e não individualmente. O primeiro deles é que, de fato, investir coletivamente permite uma multiplicação dos recursos que eles têm disponíveis para o investimento. Além disso, o impacto é maior, é potencializado do que se o investimento é feito de forma individual. Também tem uma preocupação crescente dos investidores com a sustentabilidade. Se eles não conseguem ficar muitos anos investindo naquela causa, quando saem, o que acontece com o projeto, com o programa, com a intervenção? E no investimento coletivo isso fica diluído. E, por fim, a aprendizagem, que a gente sente que cada vez mais os investidores querem aprender, contribuir, e no investimento coletivo tem muita troca, tem muito compartilhamento. Mas essa colaboração a gente não tem visto só na área do investimento coletivo, e como eu disse, em investir coletivamente em colaboração. Portanto, estou falando aqui do conceito do impacto coletivo e não só do investimento coletivo. E aí entra o pensamento sistêmico, o terceiro conceito. A inclusão produtiva depende de todo um sistema para funcionar e das relações entre as instituições que fazem parte desse sistema. Em um dos nossos programas, o GOIN, que tem essa lógica do impacto coletivo, quando a gente reuniu diversas organizações que no território de São Paulo fazem parte desse sistema de inclusiva, a gente mapeou 120 instituições e colocamos todas juntas para conversar, e aí ali a gente tinha organizações da sociedade civil, governo, os próprios jovens, várias organizações, ensino básico, ensino médio, ensino profissionalizante, as próprias empresas. Quando a gente olhou para tudo isso, tinham muitas iniciativas muito incríveis, já dando resultados individualmente. Mas o grupo não se via como um ecossistema, se via como um ecossistema muito fragmentado. Viviane tocou aqui, né, de o quanto que a oferta e a demanda estão desconectadas. E como é que a gente investe, então, para além de cada um desses programas, cada um desses projetos, cada uma dessas instituições que precisam fazer um trabalho bem feito, mas como é que a gente orquestra para que isso funcione como um sistema? É uma jornada de inclusão produtiva de jovens, né? Eles, desde a sua família até estarem gerando renda e oportunidades econômicas, é toda uma jornada que depende de todo um sistema. E o investimento nesse sistema tem feito muito sentido também, e para isso a gente precisa, de fato, de uma colaboração e uma inclusão produtiva que
que seja um sistema ativo, forte, articulado e não apenas bons projetos individualizados. A gente percebeu, para finalizar, que na pandemia, esses três conceitos, o da urgência, o da colaboração e o do pensamento sistêmico, têm feito cada vez mais sentido para todos, mas também para os investidores. Inclusive, nas pesquisas de tendências, as palavras colaboração e interdependência apareceram pela primeira vez nas pesquisas corporativas e, portanto, essas três chaves têm sido, de fato, muito potentes para a gente pensar uma inclusão produtiva em escala e mais sustentável. Eu vou ficando por aqui para a gente ouvir os outros também. Renato, obrigada. Obrigado, Gabriela. Acho que você complementou bem a fala da Vivi, da importância de compreender a demanda e a oferta, essa jornada, e pensar, e ter um pensamento sistêmico para atuar para a pauta. Eu queria pegar esse gancho também para abrir a palavra para o Wilson, para comentar um pouco. O Wilson é um empreendedor em série, teve várias empresas, e agora foi para o governo, e agora está no Sebrae, e certamente está atuando diretamente na crise com os pequenos e médios empresários, e agora também atuando com os públicos vulneráveis. Wilson, eu queria que você compartilhasse um pouco essa sua trajetória, essa sua visão do que está acontecendo na crise, e um pouco compreender como é que o Sebrae está atuando com as organizações da sociedade civil no tema de inclusão produtiva. Obrigado pela sua presença, passo a palavra para você. Obrigado, Renato. Bom dia a todas as amigas, aos amigos aqui. É um prazer para mim estar aqui e para o Sebrae estar presente num evento como esse aqui do IDS. Inclusão produtiva está é um assunto muito importante hoje para o Sebrae. O Sebrae São Paulo está atuando fortemente em ajudar as pessoas a aprender a pescar, né? E não só esperar a ajuda, principalmente o público mais vulnerável. E você falou um pouco aí da minha trajetória. Eu tenho uma história de vida que começa justamente com dos caminhos aqui para a solução dessa crise no momento, que é o empreendedorismo de pessoas vulneráveis, né? Sou filho de pais agricultores que na década de 70, mais ou menos, 60, 70, mudaram da roça para uma pequena cidade do interior de São Paulo e começaram do zero, né? Todo mundo virou empreendedor na minha casa, né? Meu pai era pequeno comerciante em Rinópolis, ali perto de Tupã, de Presidente Prudente. Minha mãe cabeleireira e costureira no fundo da casa, assim, num cômodo. E eu e meu irmão fomos vender sorvete, aprender a consertar fogão a gás. E tudo aquilo que começou ali entrou na veia, né? Aquele gostinho de quando jovem aprender a ganhar por conta própria contaminou por toda a minha vida. Acabei vindo para São Paulo depois, junto com a minha mãe, que foi uma guerreira, né? Uma mulher dessas que a gente está treinando tanto aí hoje no Sebrae e que eu tenho o maior respeito. Ela tá comigo aqui em São Paulo hoje em dia, está com Alzheimer, mas eu tenho a oportunidade de agradecer a ela toda semana novamente, sempre é uma novidade pelo que ela fez. E depois de fazer engenharia, eu tive uma vida toda sempre como empreendedor. Começou lá com uma inclusão produtiva numa pequena cidade do interior de agricultores, né, indo para a cidade. E hoje posso, depois de toda essa trajetória aí, estar aqui no Sebrae, nessa fase minha de devolução, que eu acho que todos que estão aqui, muitos estão experimentando esse gostinho do give back, numa hora em que o Brasil está precisando tanto. E aqui no Sebrae, a gente olhando muito para as acabativas, né? No meio de tantas iniciativas, como foi dito aqui, a desigualdade no país agravada como nunca, a renda média do brasileiro, como o próprio Renato falou aqui no começo, caiu a níveis muito baixos, e a gente vê aí o estudo da FGV recente comprovando o que a gente percebe aqui no Sebrae no dia a dia, né? Que além da gente estar travando uma luta pela saúde, estamos sofrendo emocionalmente, economicamente, mas a gente sempre fala aqui que foco tem que estar na solução e não só no problema. Porque se a gente ficar fazendo uma lista, né, de todos os problemas, o que a gente pode fazer a partir de hoje, a partir de amanhã cedo,
para mais ainda ajudar na inclusão produtiva, olhando para o copo meio cheio. Então, um dos caminhos que o Sebrae está aqui, está à disposição de todos vocês, já está junto com o IDES em algumas iniciativas, é apostar no empreendedorismo. É muito claro que o empreendedorismo é uma ferramenta poderosa, né, para transformar, e a gente parte dessa premissa, que empreender é uma das formas mais eficientes que tem de inclusão produtiva. Tem um estudo feito aí nos Estados Unidos por um instituto famoso, aí, recente, que fala que para cada 1% a mais de empreendedorismo num país, numa comunidade, há uma redução de 2% na pobreza. E no momento em que o desemprego chega a níveis tão altos, né, como atualmente, a possibilidade de criar o próprio emprego, criar o próprio negócio, permite para as pessoas uma perspectiva mais digna, né, de ser empreendedor. Mas precisa de apoio, principalmente todos esses empreendedores de primeira viagem agora, e esse público mais vulnerável da inclusão produtiva precisa aprender a disciplina financeira, né? Separar o bolso direito do bolso esquerdo, aprender a vender, aprender a se comunicar, e a iniciativa privada, junto com o poder público e a sociedade civil, como estamos fazendo aqui hoje, pode multiplicar tudo isso. O Sebrae tem trabalhado intensamente nesse sentido. A gente tem firmado parcerias com municípios para que aumentem as compras de micro e pequenos empreendedores, para que comprem também dos pequenos agricultores, dos pequenos comerciantes da sua cidade. Tem legislação sobre isso, temos um convênio aqui com o Tribunal de Contas, estamos ajudando muito nisso. E estamos incentivando também consórcios intermunicipais de pequenas cidades em todo o estado para que as compras atinjam esses proprietários de pequenos negócios e essas pessoas que estão chegando agora no mundo do empreendedorismo, né? O Sebrae também se mobilizou pela primeira vez, aí, depois de muitos anos, para entregar alimentos para os moradores carentes, através de um programa nosso aqui chamado Prato Solidário, mas com um grande diferencial, né? Que esses alimentos doados aos necessitados são comprados de empreendedores locais, pequenos empreendedores. Então, dentro daquela comunidade, por exemplo, qualquer uma delas aqui, que tem tantas em São Paulo, fizemos esses dias em Paraisópolis, mas os alimentos comprados lá dentro da própria comunidade, né? Uma iniciativa muito bacana, e junto com G10 Favelas e outras instituições. Então, além de distribuir o alimento, a gente prepara a pessoa que produz e compra daquele mais carente. A gente acha que as empresas hoje, cada vez mais conscientes, não visando apenas o lucro, porque quem visa apenas o lucro está perdendo espaço, e o futuro vai exigir, então, das empresas, da sociedade, se preocupar com o entorno, com o bairro, com a comunidade e com a sua região ali, né? Comprar de quem está pertinho da sua casa e de quem precisa muito. E a gente precisa preparar essas pessoas. Então, a engrenagem é simples aí, concluindo. O empreendedorismo leva à inclusão produtiva, à inclusão social e à redução da pobreza. E as organizações e empresas comprometidas com isso, com o planeta, respondendo à pergunta inicial, são cada vez mais valorizadas e reconhecidas. Eu acho que cabe a nós todos aqui trabalharmos... Desculpa te interromper, Wilson, desculpa te interromper aqui, acho que a fala foi ótima, complementou bastante até a dimensão que o Sebrae está atuando hoje, mas eu queria aproveitar, você falou muito do rural, do local, eu queria aproveitar essa temática do olhar para o território e passar a palavra para a Andréia, compartilhar um pouco dos desafios do investimento social privado, os desafios de pensar em investimento de longo prazo. Andréia, acho que a gente vai passar um vídeo, mas depois eu queria que você falasse em seguida, por favor. Eu vou primeiro falar, eu acho que eu vou pedir para passar o vídeo depois para a gente ganhar tempo. Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas. É um prazer, Renato, estar aqui. Muito obrigada ao IDES pela oportunidade de compartilhar a nossa experiência, contextualizando um pouco. A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, que tem aí uma produção mundial bastante expressiva em minério de ferro e cobre e níquel. E em 2020, a Vale assumiu
o compromisso de se tornar carbono neutra até 2050. E, a partir de então, nós fizemos vários esforços de revisão nos nossos processos e nas nossas operações, olhando aí, ganhando muito aprendizado por conta disso, nas diversas dimensões de tecnologia, ambiental, o social, e no social, o cuidado com as pessoas. E é nesse sentido que a gente vai trazer um projeto de inclusão social que tem o foco em fortalecer o empreendedorismo de mulheres no Maranhão. Nessa região, a Vale tem uma operação logística bastante estruturada para levar o minério do Pará ao Maranhão. Então, por isso, tem uma concessão da Estrada de Ferro Carajás e, portanto, precisa prover um trem de passageiros que transporta cerca de 1.300 pessoas por dia, ao longo de 860 quilômetros, cortando 27 municípios. E a maior parte desses municípios está no Maranhão, com características de uma rarefação econômica muito severa, IDH de muitos municípios muito baixo, e essa falta de oportunidade de trabalho nesses municípios fizeram com que as pessoas se aproximassem da estrada de ferro para a sua subsistência. Então, havia um mercado, um comércio informal de refeições nas paradas do trem, e essa relação era feita com o passageiro pelas janelas. E em 2004, nós tivemos a ciência de que a Vale ia comprar trens com muito mais eficientes em várias dimensões, inclusive gerando conforto para o passageiro e vedando as janelas por ser climatizado. E aí sabíamos que isso iria impactar do dia para a noite essas famílias. Então fizemos uma série de debates. Eu lembro, por exemplo, que uma sugestão foi: vamos prover cesta básica para essas pessoas, eram em torno de 350, 400 pessoas, e a Vale optou por realmente, através da sua fundação, fazer um projeto de inclusão social. O maior desafio foi olhar as potencialidades dessas pessoas e desses territórios, além das fragilidades sociais existentes. Então, eu queria destacar alguns pontos que nos ajudaram a trazer, a fomentar a sustentabilidade de 15 empreendimentos. O primeiro é o tempo, olhando o tempo, não o que nós planejamos, mas o que efetivamente dá conta de amadurecer essas empreendedoras e esses empreendimentos, nos percebermos como conectores-chave desse processo. Então, por exemplo, o empreendimento de Babaçu tem hoje uma certificação internacional e elas já exportam para os Estados Unidos e para a União Europeia, e reconhecer a capacidade dessas mulheres, desde 2014, do protagonismo para que possam elas mesmas trazerem soluções para os seus processos, os seus desafios. Então, na pandemia, que afetou a todos nós, não foi diferente com elas, e elas, então, com o apoio do nosso parceiro executor, o ISIS, eles tiveram a oportunidade de, através de um edital de suporte, criar condições para que elas pudessem, elas próprias, darem conta dos desafios. Então, o processo foi todo gerido por essas mulheres. Então, eu acredito que é dessa forma que a gente consegue ter um resultado mais efetivo quando a gente fala em sustentabilidade. Obrigada, Renato. Obrigado, Andréia, por compartilhar a sua experiência. A gente falou aqui muito da ação, da iminência dessa pauta, né? E a gente tem aqui 4 organizações com características distintas, mas que estão atuando de fato e têm experiência prática. E acho que a ideia agora, nesse segundo bloco, é compartilhar de fato essa experiência. Queria começar pela Viviane. Viviane, a Animax, como uma fundação familiar, Rainmaker, como é que ela se estruturou e definiu, estabeleceu a estratégia para definir esse tema tão central para o desenvolvimento do país? Como é que foi esse processo? Gostaria que você compartilhasse um pouco sobre essa perspectiva. Então, Renato, no nosso caso, o primeiro passo, e é um passo que eu estimulo todos aqueles que queiram trabalhar em qualquer tema a fazer, nós resolvemos levantar evidências e compreender melhor esse campo. Então, nós realizamos um amplo estudo sobre o campo de inclusão produtiva no Brasil,
quais são os principais problemas, os atores que estão envolvidos, quais são as estratégias que estão em campo, quais delas têm comprovação de impacto, para então, a partir desse estudo, definir as nossas estratégias. O que era para ser um estudo interno de direcionamento ficou tão completo que nós resolvemos disponibilizar para o público. Então, para aqueles que tiverem interesse, é só procurar no site da Fundação Arimax, na área de conhecimento, você pode achar os 2 estudos que nós fizemos, um sobre inclusão produtiva no Brasil e outro sobre o futuro da inclusão produtiva à luz da pandemia. Depois de feito esse estudo, o que nós determinamos é atuar numa combinação de estratégias. Então, primeiro, por ser um grant maker, nós decidimos que nós não iríamos operar, mas apoiar e reforçar o tecido social dos atores que trabalham nesse campo. Então, realizamos alguns apoios estratégicos na ponta, sempre orientados pelas recomendações de evidência do estudo. Fizemos isso para empregabilidade, para empreendedorismo rural e urbano. E aí, o que nós fizemos foi pensar os diferentes territórios e, a partir desses apoios na ponta, gerar aprendizagem, validar hipóteses e até identificar quais deles têm efeito demonstrativo para virarem programas e políticas. Um segundo layer, uma segunda camada de apoios foi no avanço do ecossistema. E aí nós entendemos que era a nossa função produzir conhecimento que apoiasse o ecossistema, mas também apoiar iniciativas em rede de impacto coletivo, coalizões. Por isso, por exemplo, a gente apoia o GOIN, que está representado pela Gabriela aqui, e por isso também nós resolvemos trazer o J-PAL para o Brasil, que é uma organização mundialmente conhecida pela sua excelência na avaliação de impacto, para nos ajudar a avaliar programas de empregabilidade e inclusão produtiva no meio de trabalho brasileiro. E, por último, nós apoiamos organizações que queiram produzir conhecimento. Então, a gente faz fomento a universidades, a centros de pesquisa, e estamos apoiando o fomento principalmente de conhecimentos que não existem ainda. Por último, o que eu queria reforçar, nós trabalhamos sempre com o espírito de colaboração. Então, quase todas as nossas atuações são em coalizões, nós estamos sempre disponíveis para compartilhar a nossa experiência, o nosso aprendizado com outros parceiros. A gente tem, por exemplo, um diálogo permanente, aberto com o SEBRAE, com várias organizações que trabalham em educação profissional. Então, a ideia é trabalhar com base em evidências, numa combinação de estratégias e de forma colaborativa para realmente fazer avançar este campo no Brasil. Eu acho só importante para concluir que a inclusão produtiva, ela discute o propósito da atividade econômica. E o propósito da atividade econômica é o tema central dessa conferência. Então, é muito importante que a inclusão produtiva não seja um fim em si mesmo, mas um meio pelo qual a gente possa construir um projeto partilhado de desenvolvimento sustentável e social para o país. Obrigada. Obrigado, Viviane, por compartilhar. E aproveito que você comentou do GOIN, eu vou aproveitar e passar a palavra para a Gabriela, comentar um pouco sobre a perspectiva de quem está executando um projeto para um público específico, num território específico. Gabriela, quais são os desafios para executar um programa como um GOIN? Né? E que tipo de parceria tem sido fundamental para atingir o objetivo do programa? Obrigada, Renato. A gente está falando bastante de colaboração aqui, né? De pensamento sistêmico, de colaboração, de olhar a inclusão produtiva como um sistema e apesar de ser de força do GOIN, a colaboração, o coletivo, o colaborativo, como a gente fala, é também o grande desafio. Acho que a gente tem já muita clareza de que juntos vamos mais longe, mas ainda colaborar não é fácil. E a gente tem se deparado com esse desafio de que a gente precisa fomentar uma cultura de colaboração e faz parte desse fomento à cultura de colaboração novas arquiteturas, novos arranjos. A gente capta recurso individualmente, a gente financia organizações individualmente, a gente ainda não tem arranjos, a gente ainda não
tem estruturas de financiamento para ações coletivas. E esse é um grande gargalo, né? Num país em crise econômica, onde as organizações, principalmente as da sociedade civil, precisam se sustentar, quando as conversas normalmente vão super bem até a hora da gente falar do financiamento. Então, acho que a gente precisa mesmo de organizações, de coalizões que pensem no fomento das ações colaborativas para a gente enxergar questões complexas como a da inclusão produtiva como sistemas e termos condições de provocar as mudanças sistêmicas que a gente precisa para ter essa articulação e uma mediativa que garanta a inclusão produtiva em escala de maneira sustentável. E um segundo desafio que está intrinsecamente ligado à questão do colaborativo é o longo prazo. Esse é um desafio que a gente enfrenta também. A gente, para atuar em mudanças sistêmicas, a gente está falando de buscar a causa, né? E atuar na causa das questões, de enxergar onde estão as barreiras para que esse sistema funcione. E isso toma tempo, não acontece em 6 meses, não acontece em 1 ano. Então, o segundo desafio que eu colocaria aqui é de um capital filantrópico que entenda e que estimule as ações que são de longo prazo, que buscam mais escala, sustentabilidade, mais longo prazo. A gente está falando aqui de, no mínimo, 3 a 5 anos de investimento. E acho que esse é o segundo desafio. Mas o GOIN conta hoje com algumas organizações e alguns parceiros de fato, já entendem o investimento na inclusão produtiva a partir desses prismas, dessas óticas. A Arimax, que está aqui, representada pela Vivi, é uma delas que fundou o GOIN aqui no Brasil, e tem muitas outras que estão no nosso grupo gestor, que entendem os 2 conceitos, né, da colaboração e também a do longo prazo. Então, essas parcerias dos nossos parceiros institucionais e de quem está no nosso grupo gestor têm sido essenciais para a gente conseguir propor um projeto de inclusão produtiva para jovens na cidade de São Paulo com essa perspectiva. Obrigado, Gabriela. Aproveitando, você falou muito da importância da visão sistêmica, de pensar esses projetos de fato são de longo prazo, né, e colaboração. E aí eu pego o gancho aqui e faço a pergunta para o Will. O Sebrae, por muito tempo, é reconhecido pela sua trajetória de trabalhar com micro e pequeno empreendedor, né? Mas como é que é trabalhar com um público vulnerável, né, que é recente, trabalhar com política pública e pensar no longo prazo? Quais são esses desafios que vocês têm passado, Wilson? O que vocês têm aprendido em relação a essa mudança de público e formatação de novos produtos para esse público? Acho que essa atuação do Sebrae junto aos grupos mais vulneráveis veio agora e é incontornável no que diz respeito à nossa missão. Nós estudamos bem o que o Sebrae poderia fazer a mais e essa questão entrou na nossa agenda e já está integrada em diversas ações. Hoje a gente está trabalhando esse tema da inclusão produtiva com as prefeituras, com gestores locais, convidando o pessoal para desenhar e para implementar juntos programas estratégicos. E o primeiro passo que o Sebrae tem feito, como foi dito aqui, é identificar as oportunidades, as vocações locais e dar a capacitação para promover isso. O passo seguinte, construir um projeto efetivo, mostrando como pode ser acompanhado e como pode ser medido, né? Precisa ser medido. E para isso a participação e um novo treinamento de todos os consultores do Sebrae com foco na inclusão produtiva aqui, fundamental. Também a gente está atuando para fortalecer as organizações comunitárias com esse público de vulnerabilidade. Nós começamos esse programa em 2020, já estamos em 4 macro-regiões do estado de São Paulo, no Vale do Ribeira, que é a região mais pobre do estado de São Paulo, menor IDH, região de Bauru, Alta Paulista e Pontal do Paranapanema. Estamos com esse programa em 132 municípios. Uma parceria com o IDES aqui, extremamente valiosa, isso tudo. Desculpa. Em alguns locais, nós já estamos dando início ao projeto piloto e assim que tivermos uma situação mais favorável, vamos ampliar o programa. Uma outra ação é junto com as cooperativas e associações de agricultores familiares
e catadores. Nosso maior aprendizado é lidar com a inclusão produtiva e nada vai funcionar direito se os diferentes atores não sentarem para conversar no olho, buscando soluções para esse pessoal que está na base da pirâmide. Além disso, para finalizar, a inclusão produtiva tem que ser de fato eficiente. Para ela ser eficiente, ela precisa de estabilidade. E como foi dito aqui pelas colegas, duradoura e com visão de longo prazo para o município continuar fazendo isso. O SEBRAE veio para a inclusão produtiva para ficar, fazendo várias parcerias aqui, como com a Arimax e com o IDS. Obrigado. Obrigado, Wilson. Obrigado, Andréia. Obrigado, Viviane, Gabriela. A gente vai ter que encerrar a sessão por causa... Estouramos nosso tempo faz tempo, mas eu queria agradecer muito por trazer à tona, por participar desse tema tão importante. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado ao público. É isso, gente. Um abraço. Valeu.